Você já se sentiu traído por alguém que você mais amava? Já passou por momentos em que tudo parecia dar errado e ainda assim, algo dentro de você insistia que Deus tinha um plano? Essa é a história de José, um jovem com sonhos que ultrapassavam as estrelas, mas cuja vida foi marcada por rejeições, calúnias, prisões e ainda assim, por graça, redenção e honra. Hoje você vai conhecer essa jornada como nunca viu antes. Não apenas os fatos, mas o coração por trás de cada momento, a dor, a fé e, acima de tudo, o propósito. O filho da promessa. Tudo começa muitos anos antes do nascimento de José, com uma mulher chamada Raquel. Raquel era amada profundamente por Jacó, mas esse amor não poupou seu coração de um sofrimento angustiante. Ela era estéril. Imagine o peso disso. Enquanto suas irmãs engravidavam com facilidade, ela via o tempo passar com o ventre vazio e os olhos cheios de lágrimas. A cada ciclo, uma nova esperança. A cada mês, uma nova frustração. E Jacó sofria com ela. Ele, que tanto a amava, orava com ela. A promessa de Deus parecia distante, até que finalmente ela ouviu a resposta dos céus. Raquel engravidou. E quando José nasceu, o nome escolhido foi mais do que um rótulo. Era uma declaração. Deus acrescentou. Para Jacó, José não era apenas um filho. Era o filho da esperança, da espera, da oração respondida. E isso, claro, mudou tudo. Amor e ciúmes. Desde pequeno, José foi alvo de um amor intenso por parte de seu pai. Jacó o tratava de forma diferente. E isso ficou ainda mais evidente quando lhe deu uma túnica especial, uma veste colorida, símbolo do seu carinho, da sua preferência. Mas os olhos dos irmãos viam aquilo de forma amarga. Enquanto José era exaltado, eles se sentiam invisíveis. Você já viveu isso? Ver alguém sendo elogiado enquanto você, mesmo se esforçando, parece ser ignorado? O coração deles foi se enchendo de inveja. O que deveria ser uma família tornou-se um campo de guerra silencioso. Sonhos de um futuro incrível. Mas havia algo em José que ia além da túnica. Ele tinha sonhos. Sonhos dados por Deus, visões proféticas que apontavam para um destino incomum. Em um deles, José via feixes de trigo no campo. O seu feixe se erguia e os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do dele. Em outro, via o sol, a lua e 11 estrelas prostrando-se a ele. Aquilo soava como loucura para os irmãos. E pior, como arrogância. Você está dizendo que vai reinar sobre nós? Diziam eles. Mesmo seu pai, Jacó, ficou intrigado. Mas José apenas compartilhava o que via, sem entender ainda o peso daquilo. A cova da rejeição. Então, veio o dia que mudaria tudo. Jacó mandou José verificar seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe de casa. Ao vê-lo de longe, os irmãos decidiram. Era hora de se livrar dele. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o mais velho, convenceu-os a jogá-lo numa cova vazia, pensando em resgatá-lo depois. José chegou e, antes que entendesse o que estava acontecendo, foi agarrado, despido da túnica e lançado num buraco escuro. Horas depois, ao verem uma caravana de mercadores ismaelitas, a ganância falou mais alto. Por que matá-lo, se podemos vendê-lo? E assim fizeram. José foi vendido como escravo, carregado como mercadoria, para um destino desconhecido. No Egito, servindo com honra. A jornada foi longa e cruel, cercado por línguas estranhas, rostos desconhecidos e uma cultura que não era sua. José foi parar na casa de Potifar, um alto oficial do Egito. E ali, mesmo como escravo, ele decidiu ser fiel. Ele não podia controlar as circunstâncias, mas podia controlar suas atitudes. Potifar percebeu que havia algo diferente em José. Deus estava com ele, e tudo que o que fazia prosperava.
Logo, foi colocado como administrador da casa, responsável por tudo. Mas, mais uma vez, o sucesso atraiu olhos errados. Tentação e injustiça. A esposa de Potifar o desejava. Dia após dia, o assediava, mas José resistia. Como poderia eu pecar contra Deus e contra teu marido, que confiou tudo a mim? Um dia, ela o agarrou, e ele fugiu, deixando para trás sua capa. Humilhada, ela virou a história. Acusou José de tentar violentá-la. Potifar, sem investigar, mandou prender José. Mais uma vez, José foi jogado no fundo, injustamente. A prisão e o dom revelado. Na prisão, José poderia ter se amargurado, mas ele escolheu servir. Ali ganhou respeito. E ali conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que tiveram sonhos misteriosos. José, com o dom dado por Deus, revelou a interpretação. Ao copeiro: em 3 dias você voltará ao cargo. Ao padeiro: em 3 dias você morrerá. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. José só pediu uma coisa ao copeiro: lembra-te de mim quando estiver livre. Mas o copeiro esqueceu. O chamado ao palácio. 2 anos se passaram. Então, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo consumidas por espigas mirradas. Ninguém no Egito conseguia interpretar. Até que o copeiro lembrou-se de José. José foi tirado da prisão. Banharam-no, vestiram-no e ele se apresentou ao faraó. Ouvi dizer que você interpreta sonhos. Não eu, mas Deus dará a resposta ao faraó. E assim José revelou: virão 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. E mais, sugeriu um plano para salvar o Egito. O faraó, impressionado, o colocou como governador. De prisioneiro, a homem mais poderoso do Egito, depois do rei. O encontro com o passado. Durante os anos de fome, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Sem saber que falavam com o próprio irmão que haviam traído, se curvaram diante dele. José os reconheceu, mas eles não. Em seu coração, uma tempestade de emoções, mágoa, saudade, desejo de justiça e amor. José os testou. Queria saber se tinham mudado. E quando trouxeram Benjamim, o irmão mais novo, José não resistiu. Saiu para chorar. Depois voltou e revelou quem era. Eu sou José, vosso irmão. Silêncio. Medo. Culpa. Mas José os abraçou. Não se preocupem. Não foram vocês que me enviaram ao Egito, mas Deus, para salvar vidas. Redenção, perdão e propósito. José trouxe sua família ao Egito. Jacó reencontrou o filho amado. A promessa estava viva. José foi instrumento para preservar a linhagem de Israel. Recebeu o nome de Zafenate Paneia, Salvador da Terra. Mas mais do que títulos, ele nos deixou lições eternas. Deus transforma o mal em bem. Aquilo que os irmãos de José fizeram para destruí-lo, Deus usou para cumprir um propósito maior. A fidelidade em meio à dor abre portas de honra. Mesmo nos piores momentos, José não negociou seus valores. O perdão restaura. Ao perdoar seus irmãos, ele curou não só a família, mas o próprio coração. O tempo de espera nunca é tempo perdido. Cada fase, cova, casa de Potifar, prisão, preparou José para o palácio. A história de José é mais do que uma lembrança bíblica. É um espelho da nossa própria jornada. Todos nós passamos por covas, traições, silêncios de Deus, mas também todos nós carregamos dentro de nós um propósito eterno. Mesmo quando não vemos, mesmo quando dói, Deus está escrevendo algo maior. Então, não desista. Se você se sentiu tocado por essa história, inscreva-se no canal. Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, se você estiver na cova, o trono,
ainda pode ser o seu destino.